Olá, tudo bem? Eu sou Francisco Medeiros, professor de Física. Essa aula é direcionada para estudante de terceira série do ensino médio. E aí o tema que eu apresento para você seria a ideia de campo magnético e a força magnética. Inclusive, eu irei fazer também alguns exercícios sobre esses temas apresentados aqui atrás no quadro, ó. Eu queria discutir o seguinte com você. Você já percebeu que dois ímãs, eles são capazes de serem atraídos? Na aula anterior, eu já quis dizer para você que essa atração acontece porque o polo norte de um ímã está sendo aproximado pelo polo sul de um outro ímã. Então é por isso que eles estão sendo atraídos. Além disso, vale lembrar que dois ímãs também podem se afastar. E quando eles se afastam, é porque o polo norte de um ímã está próximo do polo norte de um outro ímã. Ou, qual seria a outra possibilidade? É que o polo sul e o polo sul de outro ímã estão sendo repelidos. E aí, esse afastamento, essa repulsão, a gente fala que é um campo magnético. A questão que eu queria discutir hoje é que esse campo magnético não acontece apenas com ímãs. Existem outros fenômenos na física que a gente pode perceber que o campo magnético ele pode ser produzido por outros materiais, não sendo especificamente um ímã em relação a um outro ímã. E aí a primeira coisa que eu queria discutir com você é que o campo magnético é representado aqui pela letra B. Então, só para que você tenha uma ideia, por exemplo, você pega lá um fio condutor e esse fio condutor, ele acaba sendo percorrido, ele acaba sendo atravessado por uma corrente elétrica que está sendo direcionada para cima. Essa corrente elétrica tem uma intensidade igual a I, e à medida em que a corrente elétrica atravessa o fio condutor, um campo magnético circular percorre, circunda essa corrente elétrica. Então perceba que na realidade você não tem a presença de um ímã. O que você tem, na verdade, é um fio condutor. Dentro do fio condutor passa uma corrente elétrica e em volta do fio nasce um campo magnético circular e perpendicular ao fio. Ou seja, se o fio está sendo desenhado na vertical, eu tenho um campo magnético na horizontal. Guarde essa informação porque é muito importante. O campo magnético e o campo elétrico, eles se apresentam de maneira perpendicular. Se um for horizontal, o outro vai ser vertical. Então observe, esse campo magnético que acompanha o giro da minha mão direita, esse campo magnético tem como unidade de medida Tesla. Isso depende de μ0, lembrando que μ0 significa a constante de permissividade magnética. Essa constante, ela vale 4 vezes π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla metros por ampere. É uma constante que, quando precisa ser utilizada, ela aparece nas provas de concurso. Depende de I. Afinal de contas, quanto maior for a intensidade de corrente elétrica, maior também será o campo magnético. E essa letra R aqui, que é o raio, é a distância circular entre o ponto que eu estou analisando e o próprio fio condutor. Observe que o raio é denominador, é ao contrário, é inversamente proporcional. Quanto maior for o raio, quanto mais distante estiver, menor será o campo magnético. Na realidade, em muitos elementos da física, a distância é inversamente proporcional. Se você for parar para pensar, por exemplo, no ímã, quanto mais distante os ímãs estiverem, menor será essa força de atração existente entre eles. E eu queria dizer o seguinte, se você pegar uma flecha e desenhá-la para a direita, isso aí é mole. Agora, uma outra discussão
é quando você pega uma flecha e coloca ela orientando para fora do quadro. Você só vai conseguir observar a ponta da flecha. Então, nessa leitura tridimensional, se uma flecha, um vetor, está apontando para fora, eu só vou perceber esse ponto. De outro modo, se eu pegar uma flecha e arremessá-la para o plano do quadro, eu só vou observar essa letra X. Portanto, nunca se esqueça, só por causa de uma corrente elétrica atravessando um fio condutor, nasce um campo magnético circular que vai acompanhar a minha mão direita. Observe que, quando essa corrente sobe, o campo magnético faz esse giro e nesse ponto ela está entrando. E após desenvolver essa volta completa, na outra extremidade, o campo magnético está indo para fora. Além disso, eu queria propor a você uma outra análise, que é a seguinte. Você vai pegar um tubo e você vai enrolar um fio condutor. E quando você enrola o fio condutor, você vai induzir dentro desse tubo aqui um campo magnético também. Tem imã? Não, não tem imã, mas haverá uma interpretação de um campo magnético dentro desse tubo, só por causa da indução produzida pela própria corrente elétrica. Ou seja, se aqui você tem uma corrente elétrica e apontando para a direita, você vai induzir dentro desse tubo um campo magnético com o norte apontando também para a direita. Só que quando eu digo essa volta circular, quando eu tenho uma volta, eu chamo de uma espira. E se eu der muitas voltas, eu chamarei de espiral. E aí o campo magnético continua sendo a letra B, eu continuo com a constante de permissividade μ0, a intensidade de corrente elétrica, o raio e N. Professor, o que seria N? N, na realidade, vai representar o número de voltas que você vai dar nesse tubo. Quanto maior for o número de voltas percorridas, maior será o campo magnético induzido nesse caso. Agora, quando a gente observa o cotidiano, você já observou que os fios ficam enrolando toda hora? Você abandona o fio ali, daqui a pouco eles estão enrolados. Seja o fio do fone, seja o fio de um eletrodoméstico. Existe algo relacionado ali entre um fio condutor e um outro fio condutor. Pois é, imagine um fio condutor com comprimento L e um outro fio condutor com comprimento L. Só queria dizer para você que quando dois fios condutores estão ligados a correntes elétricas de intensidades I1 e I2, é possível que esses dois fios sejam atraídos ou sejam repelidos, afastados. E aí eu queria deixar muito claro para você que a gente leva em conta que dois fios têm os seus comprimentos L, cada fio vai ter a sua independência de intensidade de corrente I1 e I2, que estão nos numeradores. μ0, que é a constante de permissividade, ela aparece novamente, e esse 2πd, que está no denominador, é a distância existente entre os fios condutores. E para você que pretende fazer provas, eu acho muito importante você guardar a seguinte informação. Tem corrente I1 para cima, tem corrente I2 para cima. Se os sentidos forem iguais, os fios sofrerão uma atração. No entanto, se uma corrente aponta para cima e a outra corrente aponta para baixo, haverá uma repulsão, haverá um afastamento dos fios condutores. Agora, é claro, a fim de compreender assuntos da física, é muito importante fazer exercícios, porque aí quem lê mais, sabe mais. Vamos agora à seguinte questão, ó. A primeira questão é da UERJ e ela vai dizer o seguinte, ó. Considere a situação em que o menino enrola várias espiras
de um fio condutor de eletricidade ao redor de uma barra de ferro. Leia agora as afirmações abaixo. 1. Se a barra for de material isolante, ela se comportará como um condutor. 2. Se a barra de ferro for um magneto, uma corrente elétrica circulará pelas espiras. 3. Se uma corrente elétrica circular pelas espiras, a barra de ferro se comportará como um isolante. 4. Se uma corrente elétrica circular pelas espiras, a barra de ferro se comportará como um magneto. A afirmativa que se aplica à situação descrita é a de número letra A, 1, letra B, 2, letra C, 3, letra D, 4. E aí, qual alternativa eu devo marcar? Na realidade, só uma das sentenças está correta. E eu queria dizer o seguinte para você: se você observou cada item, é bem claro observar que no item 4 ele falou o seguinte: se uma corrente elétrica circular pelas espiras, a barra de ferro se comportará como um magneto, ou seja, o ferro ele pode se comportar temporariamente como um ímã, desde que ele seja imantado. E aí, segundo eu já havia falado para você, se uma corrente elétrica está apontando para a direita, dentro desse tubo será induzido um campo magnético. Olha o polo norte aqui apontando para a direita, porque o material foi simplesmente magnetizado, se comportando como se fosse um ímã. Então, nessa questão da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, nós teríamos confirmado o item 4 e teríamos marcado a letra D. Pois bem, para concluir, eu quero fazer mais uma questão. Essa questão é do ITA, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e ela diz o seguinte, ó: a figura representa o campo magnético de dois fios paralelos que conduzem correntes elétricas. A respeito da força magnética resultante no fio da esquerda, podemos afirmar que ela, letra A, atua para a direita e tem magnitude maior que a da força no fio da direita. Letra B, atua para a direita e tem magnitude igual à da força no fio da direita. Letra C, atua para a esquerda e tem magnitude maior que a da força no fio da direita. Letra D, atua para a esquerda e tem magnitude igual à da força no fio da direita. Ou eu marco a letra E, atua para a esquerda e tem magnitude menor que a da força no fio da direita. E aí, qual seria a alternativa correta? Pela figura, é possível perceber que esses dois fios condutores, eles não estão sendo atraídos, eles estão sendo repelidos. E quando a gente observa o enunciado falava o seguinte: a respeito da força magnética resultante no fio da esquerda, podemos afirmar que ela é a letra D, atua para a esquerda e tem magnitude igual à da força no fio da direita. Nessa repulsão, o fio da esquerda teria uma força atuando para a esquerda, enquanto o fio da direita terá uma força atuando pela direita, porque os fios estão sendo repelidos, os fios estão sendo afastados. Bom, eu espero ter colaborado um pouco com os seus estudos
Eu te desejo um forte abraço e tchau, tchau!